Estamos de volta aqui no Inside the Box na área mais uma vez, dessa vez para falar de Champions League. Estou me sentindo na live do André Henning aqui, que tem Por esse quê? layoutzinho com a imagem É... do Instagram. Pá. É... Os ingleses foram relativamente bem comparados aos outros, mas alguns deram uma decepcionada. Eu já vi gente falando em classificação culposa quando não há intenção de se classificar. Mas assim, eu acho que nesse vídeo aqui, para não virar um, um, um compilado do que a gente falou nos vídeos pós-rodada, né, do que a gente faz toda rodada da Champions, eu acho que vale a gente fazer, elencar também quem que foi o melhor, quem que foi o pior. Tem que matar a cobra e mostrar o pau hoje. Tá bom, fechado. Do jeito que a gente gosta, né, Pseudinho? Um beijo pra você, pra galera do Inside the Box. Cara, eu vou te falar. Me surpreendeu. Oficial, pô. Positivamente. Positivamente, não pelo nível de futebol jogado, né? Que o Tottenham jogou pra cacete na Champions. Nossa senhora, que futebol exuberante o nosso Tottenham praticou na Champions. Não, pô. Quarto colocado, quem esperava essa porra? Pô? A tabela do Tottenham era parceira. Lógico, a tabela do Tottenham era parceira. Pô, mas foi lá e fez os pontos que precisava fazer. O Tottenham tem jogos também que tem obrigação de vencer. O Tottenham em casa na Premier League ele é uma vergonha. O Tottenham em casa na Premier Sim, League é nojento. E o time da Champions conseguiu jogar bem. O Newcastle, o Anthony Gordon falou na entrevista, né? É porque a Champions é futebol. A Premier League virou basquete, cara. Então, brincadeiras à parte, o que o Anthony Gordon fala, e eu concordo com ele, é que o nível físico e de intensidade dessa coisa caótica da Premier League tá tão brutal. O impacto das bolas paradas, aquele escanteio com todo mundo rondando o goleiro. Cara, o bagulho é brutal mesmo. Não é fácil jogar Premier League hoje em dia. E em termos estéticos, a gente concorda que o bagulho tá pior, mano. Tá pior. Não é uma temporada agradável de se assistir. Quando você chega no futebol europeu na Champions, você consegue pelo menos ter um respiro, cara. De conseguir jogar futebol. E eu concordo com essa análise do Gordo, cara. Acho que é uma reflexão interessante. E os ingleses, realmente, em termos de tabela, nem todos tiveram 8 jogos consistentes, né? Não foi o caso do Liverpool, não foi o caso do City, o próprio Chelsea. Mas, pô, porque a tabela quase, cara, ficou a um gol de uma reta final ali do Newcastle. Chegou um momento que poderiam estar os 6 entrando nos 8. sim. Então, pô, classificar 5 e o Newcastle ainda bem posicionado, pô, positivo pra caralho o Pseudinho. É, eu acho que é isso. Eu acho que a sensação é positiva muito mais em resultado do que, no geral, né? Do que em bola jogada. E aí colocando principalmente Liverpool, Tottenham e o City. Eu achei que oscilou, mas que dentro do que se esperava para esse City, que não é mais aquele City do Guardiola da Tríplice Coroa, e que está num caminho para ser um City diferente do que foi a temporada passada. Eu acho que o City ficou ali no que mais ou menos se esperava dele. O jogo do Bodo destoou, É, né? o jogo do Bodo é que destoa muito e que faz com que o City tenha tido algum susto na Aham. última rodada de cair por playoff, né? O Chelsea me surpreende positivamente no quesito de, mesmo com a troca do Maresca e tal, o time continuou jogando um futebol que eu gostei de assistir na Champions. E parece que o clima está muito bom no Chelsea, né? Você vê a entrevista do João Pedro ontem, brincando com o Putz. Rossini e tal. Eu tinha muito receio do Chelsea, do ambiente do Chelsea ser impactado negativamente. Muito pelo contrário, pelo que os jogadores aparentam nas entrevistas e tal. O Tottenham, eu acho que é muito mais na base do físico e da diferença que é jogar a Premier League e a Champions League, como você falou, como o Anthony Gordon falou. É, Você vê que, por exemplo, um dos melhores jogos do Xavi Simons pelo Tottenham foi na Champions League. Assim como uma das, uma das ou as melhores atuações do Wirtz pelo Liverpool são na Champions League. Então esses caras que não estavam acostumados a jogar a Champions e que não estavam acostumados a jogar a Premier League, e na Premier League estão dando uma patinada no quesito de adaptação, na Champions parece que é muito mais natural, né? Quer ir time a time? Quer fazer Vamos time time a a time? time. Vamos fazer time a time. Eu posso puxar o primeiro aqui?
Pode. Já que você tava falando de Tottenham, vamos começar pelo Tottenham. Porque eu quero fazer só uma análise. O torcedor do Tottenham, a gente sempre fala aqui, o cara não aguenta mais olhar pra cara do Frank. Eles não suportam mais Sim. o cara e tem razão pra isso, cara. Não é uma provocação do torcedor do Tottenham, muito pelo contrário, acho que vocês têm razão, tá? Quem é Tottenham aí que tá nos comentários, o time é um parto, assim, pra assistir, não é legal. Campanha na Champions, vamos lá. Estreia contra o Villarreal em casa. O Villarreal foi 35º, 1 ponto. Mas o Villarreal tá bem colocado em La Liga, né, Pseudo? Mas beleza. É um time 35º, que vai bem na liga. mas na Champions foi muito mal. Venceu 1-0, que é aquele frangaço do goleiro brasileiro. Ele Luiz toma Júnior. um piruzaço. Aí pega o Bodo fora. Esse jogo aqui, eu lembro que a gente fez até no Inside the Box um vídeo pós-jogo, que foi um amasso histórico do Bodo, lembra? O Bodo perdeu 35 milhões de chances, aí o Richarlison fez gol e tal, o Tottenham empatou 2-2 com o Bodo. Depois pegou o Mônaco, no Principado, onde o bicho pega. O bicho pega. Lá é loucura. 0-0 lá. Aí pegou o Copenhague em casa. 4-0. Mais um eliminado. Sim. Aí pegou o PSG fora. Tomou 5-3. Aí pegou o Slavia Praga em casa. 3-0. Classificou. Um time que tava eliminado. Depois pegou o Dortmund em casa. O Dortmund, que foi o 17º, venceu por 2-0. E na última rodada pegou o Frankfurt fora. Um time que também foi eliminado. Então, basicamente, o Tottenham só venceu dos classificados o Frankfurt, o Borussia Dortmund. A tabela, ela foi muito camarada pro Tottenham. Muito camarada. Você pegar do pote 1, PSG e Dortmund, o jogo do Dortmund cedo em casa, a tabela se mostrou muito favorável. Agora, Sim. ele tinha a tabela favorável e fez valer a tabela favorável e classificou em quarto. E você não é culpado por ter bons confrontos. Então, em geral, eu acho absurdamente positiva a primeira fase do Tottenham. E aí, Pseudo? Eu acho que fica muito naquilo da expectativa que a gente tinha desse Tottenham jogar um futebol, um pouco mais futebol, né, com o Thomas Frank. Não comparando ao Postecoglou, porque eu acho difícil existir alguma coisa tão futebol total assim quanto joga o Postecoglou. Mas eu esperava mais do nível de atuação. Pode ser até que seja mais questão estética do que nível de atuação mesmo. E eu tô sendo chato aqui porque eu gosto do futebol diferente do que o Tottenham joga. Mas tem esse... Pra mim é o único asterisco. É tipo assim, cara, é um futebol truncado. É um time que não flui naturalmente o Tottenham. E principalmente na Premier League, mas na Champions fez valer. E todo o mérito pros jogadores e pro Frank, que pegaram uma tabela fácil, foram lá e mostraram que realmente era uma tabela fácil. Para mim, vale muito a questão do Tottenham ter se classificado entre os 8. Você tem 2 jogos a menos, você tem uma pressão gigantesca a menos, que é o playoff. Se você cai no playoff, você pode pegar por exemplo, Real Madrid, um PSG... a Juventus deu trabalho, o próprio Newcastle, porque não tem bloqueio de país. Então acho que pro Tottenham é positivo, o resultado é positivo, as atuações acho que dava para melhorar um pouquinho, mas até pensando em quem não jogava bem na Premier League, jogou bem na Champions. Então você tem esse trunfo aí. Verdade. E acho que o Tottenham pode pegar alguns ensinamentos, né? Alguns jogadores que estão jogando bem ali, para tentar trazer essa realidade para e ter um calendário um pouco mais livre, né? Uma datinha a menos. E não é uma data tipo assim, vou jogar mais um jogo de pontos corridos. Não, mano. É o mata-mata que pode definir o futuro da temporada. Exatamente. Seria um jogo de muita pressão, cara. É. Vamos lá. Próximo. Continuar em Londres, pode ser? Pode ser, vamos fazer. Vamos pro Arsenal, cara. Vamos pro Arsenal, que eu acho que esse é o mais fácil de analisar. Campanha absolutamente histórica do Arsenal na Champions. Agora se tornando o time inglês com mais vezes disputando a oitavas de final da Champions. Que loucura isso, né? É que o Arsenal para muito nas oitavas, né? Mas é meio que é óbvio que para muito, nunca ganhou essa porra, né? Mas o Arsenal é um time que normalmente quando joga Champions, nunca fica na fase de grupos. É mais ou menos isso, né? Vamos lá. O Arsenal pegou Atlético Bilbao fora, venceu por 2-0. Que é o jogo difícil, tá? Jogo que o Martinelli entra e muda o jogo, Era um. Eu não me lembro agora se era pote 3 ou 4, mas era um dos adversários mais difíceis do seu pote, o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao era pote 4.
E fora Ah, ainda, jogar lá fora. no. É Vila Marim o estádio? São uma mesa. São Mamés, isso. Aí venceu o Atlético Bilbao por 2-0. Aí depois pegou o Olympiacos em casa, venceu por 2-0. Beleza, aí é obrigação, né? Tinha que vencer esse jogo. Aí pegou o Sim. Atlético de Madrid em casa e meteu 4-0. Seguia naquela coisa de nem sofrer finalizações a gol na Champions até aqui. Tinha metido taca no Atlético de Madrid. Depois pegou um protocolar Slavia 3-0, seguia sem tomar gol na Champions. Depois pegou o Bayern em casa, atuação mais convincente, 3-1 no Bayern, Uhum. sem dar muita chance. 3-0 no Bruges fora, atropelo absurdo. Aí pega a Inter de Milão fora, mete 3, ainda poupando os jogadores na Inter. E termina metendo 3 também no Kairat, que é um jogo que o Arsenal rodou elenco ontem. Valeu pelo gol do Havertz, o Havertz voltando a marcar. Interessante e tal. Gyökeres também, marcando Gyökeres um marcando um gol, gol. estilo Gyökeres do tempo de, Sim. de, de esporte, né? Recebendo em Recebe a contra-ataque. bola, dá uma brigada legal com ela no contra-ataque, mas no fim consegue Cha- dominar e Chapa fazer contra a o goleiro, finalização. Estilo Gyökeres, enfim. Cara, a campanha, ela é espetacular. Espetacular. Eu não esperava esse nível de domínio na Champions até aqui. Isso não significa nada pro mata-mata. Pode dar Pois é, tudo a errado, gente viu o enfim, beleza. Liverpool e o Barcelona na temporada passada, né? O Perfeito. Liverpool mais que sai nas oitavas, o Barcelona ainda faz uma semifinal. Faz uma semifinal, exatamente. O Arsenal vai cruzar com 15, 16, 17 ou 18, né? Olympiacos, Isso. Dortmund, Leverkusen ou Atalanta. Daqui sai um adversário. Qualquer um que sair daqui, Arsenal muito favorito nas oitavas. Tem o dever de passar por qualquer um desses times, pelo menos da realidade de hoje. Depois a gente vê, mas a campanha foi, pseudo. Numa boa, eu não esperava, cara. Eu achei que foi. Achei não, foi espetacular. Não tem nem muito como argumentar algo diferente, né? É isso. Eu acho que esse Arsenal do Arteta é um dos times que mais consegue entregar o que o treinador pede, que eu vi assim, pelo menos nos últimos. É que, porra, o City do Guardiola era muito pica, né? Pelo menos até o de 22, 23 e tal. Mas desde a tríplice coroa do City, vai, que foi em 22, 23, a gente já tem aí praticamente 3 anos. Nesses últimos anos, é o time que eu mais, quer dizer, que eu vi que mais entrega o que o treinador pede. E é dominante, cara. Você pode não gostar, você pode discordar do estilo de jogo do Arteta, você pode achar que é feio, você pode achar que não é futebol, mas tá dando resultado. A real é que fez muito bem pro Arsenal. Pode ter feito mal pra Premier League, mas pro Arsenal não tem o que falar, cara. Não, sem dúvida. São 24 pontos em 8 jogos. Na Champions, com adversários difíceis, Inter de Milão, Bayern de Munique, Atlético de Bilbao, lá, não no Villamarín, que é do Betis, no caso, né? E é isso, cara, não tem muito o que falar do Arsenal, é dominante, assim como mostrou a dominância na Premier League, talvez não nas últimas rodadas, continuou mostrando na Champions de cabo a rabo, na fase de liga, desde a primeira rodada até a última, você não tinha absolutamente nada que te fizesse duvidar do Arsenal. Concordo. Você tem seu asterisco, o asterisco da estilo de jogo. Agora, se o Arsenal é confiável, se o Arsenal joga bem o que se propõe a jogar, isso não existe dúvida nenhuma. Concordo plenamente, Pseudo. Vamos pro Chelsea, então, pra matar Londres. Deixa eu pegar aqui a campanha do Chelsea. Que eu fiz isso com os outros, agora eu sou refém da minha ideia, né, Pseudo? A partir de agora eu tenho que pegar todos os times aqui pra gente... É o refém do critério, né? Refém do critério. Senão depois aí os Blues Vão vão... E os Blues são... São dois. É complicado, filho. Galera do O Chelsea, negócio estreia contra o Bayern, uma estreia ingrata, né? Estreia muito difícil contra o Bayern fora de casa. 3-1 Que contra ficou o Bayern. marcado pelo 3-1, o gol do 1, com o Palmer marca e sai comemorando, como se o jogo tivesse 4-1 pro Chelsea. Exatamente. 3-1 pro Bayern, depois 1-0 no Benfica. Aqui já foi estreia do Mourinho, né? Na Mourinho. Champions. Reestreia do Mourinho na Champions. Aí mete 5 no Ajax. Depois pega o Karabag 2-2, que é um jogo muito ruim do Chelsea. O Maresca poupa muitos jogadores, roda muito elenco. O Maresca levou essa Champions muito no banho-maria. A grande atuação contra Sim. o Barcelona, né?
Jogaço, o Barcelona atropela o Barcelona. Mesmo com os desfalques do Barcelona, foda-se. O Chelsea jogou muito esse jogo. Grande Que é jogo o no que a gente Esteva. falava muito do Maresca, né? Que nos jogos grandes ele conseguia armar a armadilha perfeita para o time adversário, como ele fez com o Liverpool, como ele fez com o Perfeito, Barcelona. Contra o perfeito. Bayern não deu muito certo, mas PSG lá atrás também. Tomou uma virada da Atalanta, que ali foi frustrante, né? Saiu 1x0 na frente Sim. do João Pedro e toma uma virada. Aí vai na Champions e pega o Pafos em casa. Foi um jogo sofrido, né? Não foi legal. Vai venceu. E agora uma boa virada contra o Napoli. Napoli jogando a vida. O Chelsea precisava vencer. Do golaço do João Pedro, cara. Que golaço, cara. Ele virando, chutando É de esquerda. absurdo, cara. Puta gol, velho. Puta gol. Rhys James tendo que jogar de zagueiro e tal. Tá tentando coisas diferentes lá, o nosso Rossinior. Achei uma fase de liga sólida, né? Os jogos de primeiro nível, perdeu pro Bayern fora, ganhou do Barcelona em casa. Rodou o elenco quando achava que tinha que rodar. E no fim classificou entre os 8, cara. Acho que é uma campanha positiva. Não foi espetacular, mas positiva. Eu acho que define exatamente o que é o Chelsea, né? O Chelsea é um time de jogadores com um elenco, né, com jogadores muito jovens e um elenco que passou por algumas lesões importantes ao longo do caminho da fase de Liga da Champions. Então, era normal. E ainda trocou de técnico, né? E ainda trocou de técnico. Então era completamente normal que oscilasse, mesmo se tivesse sem o burburinho externo de ambiente, de Maresca e diretoria. Com isso, é mais um ponto que faria o time oscilar ainda mais. Então, assim, eu acho que muito positivo, cara. Eu gostei bastante, me surpreendeu positivamente essa fase de Liga do Chelsea. Eu imaginava que o Chelsea se classificaria para os playoffs. Muito por conta dessa oscilação, que jogava bem jogos grandes, mas os jogos contra times de menor expressão dava uma dormida. Então por isso que eu achava que ficaria ali no meio termo, entre 13 e 14 pontos, não 16. Então para mim além das minhas expectativas do Chelsea. Posso estar errado, posso ter subestimado o time do Chelsea, mas que bom que para a torcida do Chelsea que eu estava errado e o Chelsea está nas oitavas de final da Champions. Vamos de Manchester City. Manchester City, vindo de uma temporada decepcionante, começou a sua campanha na Champions vencendo o Napoli por 2-0. Foi uma boa atuação. Aí depois pega o Mônaco 2-2 fora, que é aquele pênalti no final e tal, enfim. Tem um golaço do Haaland de cobertura. 2-0 no Villarreal fora. Aí faz 4-1 no Dortmund em casa, que uma atuação, lembra, bastante convincente, jogou muito esse jogo. Perde do Leverkusen em casa 2-0, um jogo que o Guardiola meio que subestima o jogo, né? Roda bastante o elenco e toma 2-0. Perde o jogo. Ganha do Real Madrid lá dentro. 2-1. Grande resultado. Aí perde pro Bodo, 3-1. Aqui é o resultado que mexe um pouco com a lógica do jogo, né? Com a lógica da tabela ali. Bota pressão na última rodada. E aí o City vence o Galatasaray por 2-0. O City é o time que ele mais teve atuações boas e atuações ruins, assim, sabe? Talvez o City ele tenha feito mais... Só tirando o Arsenal, quem jogou melhor talvez tenha sido o City, nos melhores jogos. Só que o City teve... ser amassado pelo Bodo, ter perdido aquele jogo pro Não é que só perdeu, né, cara? Ter perdido aquele jogo pro Leverkusen. Então não foi uma campanha sólida, teve emoção na campanha do City. Acho que essa é a parada. Sim. Foi uma campanha com emoção. Será que caberia emoção? Deveria ter tido emoção? Não sei, cara. O Real Madrid ficou fora, o Inter Milão ficou fora, o PSG ficou fora. Então, vários times aí que eram favoritos. Mas mesmo assim, cara, eu acho que é boa também. Uma campanha boa, porque entrou entre os 8, valeu pela campanha. Só que ela foi de oscilação, pro seu Dinho. Eu acho que ela foi a que mais oscilou. Porque a gente vai falar do Liverpool daqui a pouco. Mas o City teve mais altos e baixos. Eu acho que o Liverpool nem se permitiu a ter tantos altos assim. E quando você tem muitos altos e muitos baixos, né? Você oscila mais do que alguém que tem poucos altos e mais baixos, porque a linha é mais aguda, né? De oscilação. A linha é mais aguda de oscilação. O vale e o pico são maiores. Aí é aula de física, né? Cara, você fez história agora, tá? Grande comentário, você não queria ter falado isso. E o City, pra mim, por isso é o time que mais oscilou dentre esses
dentre os ingleses da Champions, tanto que precisou do Benfica para se classificar entre os 8, né? Sim, sim, foi exatamente isso. No fim, o gol acabou fazendo total diferença. Se bem que. Não foi o quarto gol, né? Na verdade, o terceiro gol já Não, tava. é a vitória, é A isso. vitória. Se o Real Madrid tivesse empatado, o City estaria fora. Exatamente, é isso aí. Sim. Tanto que No- o Bernardo Silva dá entrevista pro Fred ele é benfiquista. depois do jogo do City e fala sobre o Benfica, né? Que tipo, eles estavam assistindo no vestiário e quando o Mourinho fala pro Trubin ir pra área, os jogadores do City ficam putos, porque se o Real faz no Faz o contra-ataque, o City tá É. fora. O City tá fora, né? O City tá no playoff. E o Bernardo Silva era o único que tava doido, assim, pro gol sair, porque ele, enfim, ele já teve passagem pelo Benfica e tal. É curiosa essa história de como o Benfica salvou, ou pelo menos ajudou muito, o City a não pegar o Real Madrid nos playoffs, que a gente sabia que isso ia acontecer de novo, né? E pode acontecer Total. nas oitavas. Total. Barcelona. Vamos pro Barcelona. Newcastle. Vamos pro Newcastle. Newcastle. Porque terminar com o Liverpool, lógico, não é pro seu time. Newcastle. O único dos que vão precisar disputar a fase de playoffs. Newcastle estreou contra o Barcelona fora. Foi um jogo bastante honesto, lembra, seu Dinho? Esse jogo aqui foi um Sim. 2x1 bastante... Foi um 4 foi o 2 a 1. contra o Barcelona, né? 2x1, bastante honesto. Diminui no final, tenta empatar, mas beleza. Aí mete 4x0 no Dois gols do Rashford, é verdade. Mete 4 no San Giloase, com show do Gordon. 3x0 no Benfica em casa, fora os apavoro. 2x0 no Atlético de Bilbao em casa. Perde do Marseille de virada, né? Fora de casa. Toma 2 gols logo na volta do segundo tempo. Empata com o Leverkusen 2x2 fora. Aí... Vence o PSV em casa 3x0 em St. James's Park. E empata com o PSG fora 1x1. Ou seja, uma campanha de 100% dentro de casa. E fora de casa... Não, 100% não. Na verdade, venceu 3 em casa, perdendo a do Não Barcelona. perdeu em casa. Perdeu só o Barcelona, mas jogou bem. Só perdeu e jogou bem. Então 3 vitórias e 1 derrota. E fora de casa venceu só o San Giloase. Uma campanha bastante boa. Me surpreendeu a escalação. Me pareceu que o Ed Howe meio que... Não sei se jogou a toalha, mas a tabela é muito dura na Premier. Ele roda o elenco no jogo contra o PSG. E mesmo assim é competitivo, fica vivo até o final. Vai de Willock, né? O Willock, não. Vários jogadores titulares no banco. Tá um time que rodou bastante. Interessante a estratégia. E jogou bem, cara. Foi competitivo. É que assim, o PSG começa amassando, perde muitas chances, beleza. Mas, empatar esse jogo fora de casa... Você tem o pênalti que o Dembélé perde, né? Logo no começo do jogo, primeira bola do jogo. Mas campanha positiva. Ok, do Newcastle. Ok. Não é, seu Dinho? Eu acho que o Newcastle mostra... É um dos times que mais mostra a diferença que é o nível físico da Premier League com a Champions, né? Mesmo na época que o Newcastle vira a mãe da Premier League, ele continua consistente na Champions. E isso que você falou da diferença dele como mandante e dele como visitante, vai muito ao encontro do que eu falei, não lembro em qual vídeo, se foi de Premier League, se foi de Champions, mas que jogar no St. James's Park com a torcida parece que dá um boost de ânimo nos jogadores, porque é um jogo tão físico que se você não tem a torcida ali pra caralho, vamos continuar assim, pá, não sei o que, e o estádio vem junto. Eu acho que hoje é um dos estádios que mais joga junto que está mais conectado com o estilo de jogo do time, o do Newcastle, porque é uma pressão dentro de campo e fora de campo a torcida parece que pressiona o adversário junto. Quando você vai sair com a bola do meio campo, não tem só o Tonali, o Joelinton e o Bruno Guimarães. Você tem o estádio inteiro te pressionando, cara. É bizarro. É bizarro jogar contra o Newcastle lá. Tanto que até o jogo que perdeu contra o Barcelona é intenso. Todos os jogos do Newcastle no St. James's Park são mais intensos do que o normal, porque eu acho que é isso, cara. A torcida não deixa o jogo ficar morno. E aí os caras vão pra cima, porque eles sabem que atrás deles tem a tropa toda querendo lutar junto. E um desses jogos que
que me vem rápido na cabeça é lá do começo da temporada da Premier League, que é Newcastle e Liverpool, que o Liverpool abre uma vantagem e o Newcastle não morre e Um jogador vira, a e aí menos. o Liverpool revira depois. Então é isso, cara. Independente do que aconteça, o Newcastle pode perder, mas o jogo no St. James's Park é, é insuportável de jogar lá dentro, cara. É insuportável de jogar lá dentro. Sim, concordo plenamente contigo, Pseudinho. Vamos pro Liverpool. Liverpool que começou a campanha dessa Champions metendo 3-2 no Atlético de Madrid. Um jogo Sim. sofrido, mas uma boa vitória. Um jogo Fantasma de 19-20, né? foi um jogo bem Eliminado nas legal. oitavas. Perfeito. Perde pro Galatasaray fora 1-0. Isso aqui é um jogo bem decepcionante. Sim, Depois que o vence, slot roda o elenco, dá meio uma subestimada no confronto também. vence o Frankfurt metendo 5, sai atrás, mas vira, né? Então foi uma boa vitória. Vence o Real Madrid em casa 1-0. Grande vitória aqui. Aqui era um momento de grande pressão no slot. Esse 1x0 Sim. aqui no Real Madrid. Ele sempre tá sob pressão essa temporada, né? Mas esse aqui era um momento tenso ali. Perdeu de 4 do PSV em casa, que é a derrota mais brutal dessa fase, né? Bizarro esse resultado. Depois, em É mais um tanto que momento. o nosso vídeo a gente chama por Infelizmente Acabou. Eu achei que ele seria demitido ali. Aí junta os cacos e vence a Inter de Milão por 1-0 fora de casa. Jogando bem. Uma boa vitória. Match 3 no Marseille e match 6 no Karabakh. Então termina nos últimos 3 jogos da Champions com 10 gols marcados e nenhum sofrido. Então termina bem a fase de liga. O que você achou, Pseudinho, da fase de liga do Liverpool? Esse aqui, a gente falou sobre altos e baixos do City, mas eu acho que o Liverpool é o que mais teve, né? E no fim terminou top 3, filho. Cara, eu não coloco o Liverpool como mais oscilante, porque eu acho que os altos, pelo menos dois dos altos, né, que é Karabag e Frankfurt, eu não levo em tanto em consideração assim, porque, cara, a defesa do Frankfurt essa temporada é horrível, e o Karabag, gente, é muito diferente, né, o nível do Karabag e do Liverpool. É, mas é o seguinte, cara, estreia num jogo muito difícil contra o Atlético de Madrid, que você tinha ainda um, um trauma da última vez que o Atlético de Madrid visitou Anfield pela Champions, e aí nesse jogo você tem também de novo 2 gols do Llorente e você consegue fazer o gol no finalzinho, né, aos 90 e tantos o Van Dijk faz o gol. Mas falando mais no geral, eu acho que o Liverpool, eu não. É que é muito difícil, cara, porque é um time que na Premier League decepciona. Tanto que era sempre assim: nossos vídeos de quarta e quinta-feira era caramba, agora vai, agora o Liverpool vai. O Liverpool chegava sábado e domingo, tomava na tarraqueta. Então, na Champions, o Liverpool fez uma boa campanha, tanto que está em terceiro. E é muito bizarro isso, né, cara? Você Sim. vê como que é diferente, né? Porque na temporada passada terminou em primeiro na, na classificação geral, brigando com o Barcelona. E aí, essa temporada, que é um dos piores inícios da história do Liverpool na Premier League, um dos piores inícios de temporada da história do time, termina em terceiro. As atuações não são boas. Não são boas. Você tem a atuação contra o Atlético de Madrid não é boa. Vou pegar as boas que eu acho que é mais fácil. A atuação boa do Liverpool na Champions é Inter de Milão, que aí é um plano do slot que dá muito certo. Real Madrid, eu acho que o time vai muito bem defensivamente. Ofensivamente, você sofre muito com o Courtois, não tem muito que você possa fazer. E contra. Quem mais? Marcelli, contra o Marcelli, que Marcelo, aí é foi um nó melhor, foi bem tático do melhor. slot para cima do De Zerbi. Então eu acho que de 8 jogos você tem 3 atuações boas, 2 atuações que eu não considero, são 5. E outras 3 atuações ruins. Eu acho que o Liverpool não se permitiu picos muito altos, mas o baixo foi bem baixo. Assim, eu acho que é meio a análise que a gente fazia, não aqui no Inside the Box, porque o Inside the Box não existia ainda, mas
do PSG na temporada passada, né? Que é um time que começa a primeira metade de temporada, oscila muito, e o PSG ainda mais na Champions, porque classifica via playoffs. Só que na Champions tudo pode acontecer. Sim, Eu, pode ser sendo ultrapassado. sincero, tenho pouquíssimas esperanças de que o Liverpool arrume alguma coisa na, na Champions League, principalmente porque parece que abriu mão da temporada nessa janela, sabe? Hoje é dia 29 de janeiro. O Liverpool tem o Bradley e o Frimpong machucados, não tem lateral direito saudável para jogar. Tudo bem que o Frimpong machucou ontem, né? Meio sacanagem, mas enfim. Zagueiro saudável, você tem o Van Dijk, fisicamente saudável só o Van Dijk. Quer dizer, fisicamente saudável você tem o Nalo, que é da base, que pela primeira vez ontem entrou num jogo do Liverpool profissional e não foi expulso. As duas últimas vezes que ele entrou pelo Liverpool profissional, ele foi expulso. Você tem o Nalo, você tem o Van Dijk, você tem o Konaté. E psicologicamente saudável ou não tão comprometido, você tem o Nalo e você tem o Van Dijk. O Konaté não, porque o Konaté acabou de perder o pai, cara. Então você não sabe o impacto que isso vai ter no Konaté, você não sabe se ele está pronto para jogar, por exemplo, essa sequência agora, que você tem City, você tem Newcastle. É uma sequência muito complicada para você contar só com dois zagueiros, né? Mesmo que seja só quando tem Van Dijk, você só tem dois zagueiros no time. Então, me parece que a falta de movimentos para corrigir rota em janeiro agora me tira a esperança de que o Liverpool arrume alguma coisa. Aí você fala, porra, mas precisa corrigir rota depois de gastar 800 bilhões de libras? Precisa, cara. O Liverpool gastou muito, mas não gastou da melhor maneira possível. O Liverpool comprou uma porrada de camiseta, de jaqueta de couro, de camisa de marca, de calça de grife, mas esqueceu de comprar os cabides. Você não tem onde. O Liverpool montou um timaço, mas não um bom elenco. É isso. Nome a nome? Foda. Como elenco, não é um time tão Sim, bom assim. sim. Não, eu tô contigo. Acho que foi nessa linha também. Eu não acho que foi tão ruim esse jogo contra o Atlético de Madrid, tá? Acho que foi um jogo honesto, pô. Um jogo honesto. Jogo pau a pau, jogo pegado. Começou muito bem, aí piorou, aí melhorou no fim, né? Foi um Era jogo de aquele Liverpool oscilação. que. Que era É aquele jogo de Liverpool que a oscilação. gente falava que não. Tipo assim, primeiro tempo, terceira marcha, segundo tempo, primeira marcha, e aí no finalzinho, era o famoso jogo de quatro times, né, que a gente falava Sim, aqui. exatamente. Então é isso, gente. Essa aqui foi a análise da fase de liga. Um abraço pra geral. Valeu, Pseudinho. A gente se reencontra no final de semana pra falar Fim de de Premier semana. League. E aí a gente fala também do sorteio do jogo do Newcastle na Champions. Beleza? Tamo junto, Pseudo. Tamo junto, até a próxima, rapaziada. É nóis. É nóis.